Meus irmãos, a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo, glória a Deus, 6, glória a Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Palavra que já foi até confirmada nessa noite, a palavra que Deus me deu para me trazer para a igreja, aleluias. 2 Coríntios capítulo 6, irmãos, no seu capítulo 6. Nós vamos voltar um pouquinho, coloca no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21 do capítulo 5, que é o último, e o primeiro do capítulo 6. Glória a Jesus. Quero agradecer essa oportunidade que Deus está me dando de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Glória a Jesus. 2 Coríntios capítulo 21, depois o primeiro versículo do capítulo 6, que vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Verso 1, capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aleluias, amém. A igreja pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Fica atento, que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, nesta hora. Irmãos, eu vejo nesta leitura que fizemos, nesse capítulo, eu vejo o apóstolo Paulo, aleluias, glória a Deus, falando de algo maravilhoso, de algo tremendo, de algo poderoso, que é a graça de Deus. A graça de Deus é algo extraordinário, aleluias, para conosco. Esse favor de Deus para com a humanidade é incrível. Esse favor que é imerecido, que nós não merecemos, aleluias. E Paulo vem exortar essa igreja, a igreja de Corinto, aleluias, a respeito dessa graça, a qual todos nós, aleluias, nós temos que receber essa graça de Deus. Nós temos que receber esse favor de Deus. Porque o homem, ele estava separado de Deus. Aleluia, Jesus. O homem, ele foi separado de Deus em Adão. E por isso é necessário receber a graça de Deus, esse favor de Deus. Em outras palavras, é necessário receber a salvação. Aleluias. Mas é fácil receber essa graça de Deus? Será que é algo fácil? Aleluias. Irmãos, nesses últimos anos, Deus, ele tem me mostrado que para receber a graça de Deus não é fácil. É coisa difícil. É muito difícil uma pessoa se converter a Deus. Não é fácil alguém se converter a Deus. É muito difícil. Aleluia. Glória a Jesus. Porque existe dois lados, o esquerdo e o direito. Existem dois lados. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Não existe meio, irmãos. Tem pessoas que acham
que há outro lugar. Não, eu não sou de Deus, mas eu também não pertenço ao diabo. Mas essa é a verdade, só existe dois lados. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Aleluia, Jesus. E Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele vai testemunhar e vai falar que Jesus Cristo chamou ele para pregar aos gentios, para tirar eles das trevas e transportar para a luz, para tirar eles do poder de Satanás para Deus. Foi isso que Jesus falou para Paulo. Aleluias. Então aquele que não está em Deus, ele está nas trevas. E a dificuldade para que uma pessoa se converta é exatamente isso. Porque assim como Deus te protege, protege aquele que é dele, aquele que se converte a ele, Deus guarda e protege. Assim também o diabo vai proteger aquele que é dele. Proteger no sentido de não deixar ele conhecer a Deus. Porque o diabo quer destruir ele, quer a alma dele. E o diabo vai fazer tudo para continuar cegando aquela pessoa que está no escuro, nas trevas, e não consegue ver a luz, não consegue ver a salvação. Essa é uma das dificuldades, porque o homem lá fora, a pessoa que está nas trevas, ele está preso pelo poder de Satanás. Aleluias. Ele terá que ser transportado das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Por isso é difícil que uma pessoa receba a graça de Deus e seja salvo. Tem que acontecer um milagre. É um milagre que acontece quando alguém é salvo, quando alguém é liberto. Aleluia, glória a Deus. E Jesus também vai dizer que também não é fácil uma pessoa ser salva. E ele também vai dizer que muitos não serão salvos, e isso é verdade, irmão. Aleluias. Deus tem me mostrado isso, que tem pessoas que não vão se converter, apesar de ouvir a palavra, apesar de entrar numa igreja, ele não vai conseguir se converter. Ele não vai converter a Deus. Aleluias. Jesus vai falar, porque a porta é estreita, a porta que leva à vida é estreita, e ele vai falar que são poucos o que vai encontrar a porta de salvação, a porta da vida. Aleluias. Lá em Mateus 7, Jesus vai falar isso, que são poucos aqueles que vão encontrar essa porta. Aleluias. Porque o coração do homem está endurecido, por estar nas trevas. Satanás vai endurecendo o coração do homem, Satanás vai colocando coisas na mente do homem. Aleluias. Vai trazendo para o homem que ele não precisa de se converter, que ele não precisa, aleluia, de fazer nada, que ele já é filho de Deus, que ele já está com Deus, que ele tem já Deus na sua vida. Aleluias. E que ele vai ser perdoado, e que ele vai ser salvo. Aleluia, Jesus. Mas para a tristeza minha e para a tristeza sua, irmãos, eu digo, muitos não vão se converter. Aleluia, Jesus. Mas nós vamos desistir? Nós vamos parar de buscar, de orar pelas pessoas? Não. Aleluias. Porque Deus, ele vai falar também para Ezequiel. Ezequiel, eu sei que a casa de Judá e a casa de Israel é casa rebelde. Mas vai e pregue a palavra. Não importa se eles ouçam, deixem de ouvir. Mas um dia eles irão saber que esteve um profeta no meio deles. Aleluias. Irmão, você sabe o que significa isso?
um dia eles vão saber que existia um profeta no meio deles. E esse dia, irmão, sabe qual é esse dia? Esse dia será o dia que a pessoa está lá no inferno condenada, sofrendo, e ele vai ver, aquele profeta falou a verdade. E assim também é aquele que hoje não se converte, zomba da palavra de Deus, não quer os caminhos do Senhor. Lá no inferno ele vai saber que ele um dia ouviu a verdade, que ele um dia ouviu a palavra da salvação, mas ele não conseguiu crer, ele não conseguiu acreditar. Esse é o dia que Deus está falando para Ezequiel. Um dia eles irão saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia, Jesus. Graças a Deus por aquele que já recebeu essa graça. Aleluia, Jesus. Uma graça que é muito difícil de receber. Aleluia, glória a Deus. Mas é necessário para todo cristão, todo aquele que está aqui, tenha esta graça. E aquele que ainda não tem que receber essa graça, ou seja, a salvação, ou seja, a reconciliação que a irmã falou aqui. Paulo fala disso aqui também. É necessário como se reconcilie, porque o homem está afastado de Deus. O homem se afastou de Deus em Adão, veio a morte sobre o homem. Aleluias. Por que a morte existe? Porque a morte não existia quando Deus criou Adão. Adão ele não morria, glória a Deus. Mas a morte entrou ali. Aleluias. E no capítulo 15 de Coríntios, Paulo vai falar que o aguilhão da morte é o pecado. Então, quando entrou o pecado, a morte também entrou. Aleluias. Sobre o homem. Por isso todo homem morre. Por isso você nunca viu alguém viver para sempre. Não, aquela pessoa ela nunca morreu, ele vive até hoje. Não, todos morrem, nós sabemos. Todas as pessoas morrem. Aleluia, Jesus. Por quê? Por causa do pecado, que é o aguilhão da morte. Aleluia, Jesus. Mas graças a Deus, meus irmãos, que há muitos que recebem a graça de Deus, que recebem esse favor de Deus, que se reconcilia com o Senhor, através de Jesus Cristo, porque Deus em Jesus Cristo reconciliou a nós, né, a Ele mesmo fez esse trabalho, aleluias. Basta apenas que nós venhamos aceitar isso nas nossas vidas, aleluia, Jesus. Então, depois de ser salvo, aleluia, o homem precisa permanecer na graça de Deus, porque, irmãos, nós vemos muitas pessoas serem salvas, mas permanecer, nós vimos poucas pessoas permanecer na graça de Deus, continuar na caminhada, aleluias, porque quando vem a reconciliação, é que a pessoa ela fez um pacto com Deus. Na hora da salvação, eu fiz um pacto com Deus, aleluia, Jesus. E todo pacto, ela tem uma regra, ela tem regras, e eu preciso seguir essas regras, mas muitas vezes nós não conseguimos seguir essas regras. Muitas pessoas não conseguem seguir a regra e quebram o pacto e acaba, perecendo, não permanecem na graça de Deus. Uma das coisas que atrapalha a pessoa seguir e permanecer na graça de Deus também é o fato dos falsos profetas. Aleluia, Jesus. Logo após aqui o versículo de Mateus, aqui no capítulo 7, que nós lemos aqui, que nós falamos, que diz o seguinte:
é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja que logo após esse versículo 14, Jesus já vai falar aqui, do falso profeta no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Glória a Deus. Então o falso profeta, ele atrapalha, porque o falso profeta, ele vem para destruir as almas. E o falso profeta, o trabalho dele é enganar. O falso profeta, ele não vai chegar aqui e vai pregar, né? Ele vai pregar Jesus. Ele vai pregar Jesus como um pregador de Deus. Ele vai parecer mais homem de Deus do que o verdadeiro homem de Deus. Aleluias. Porque o intuito dele é enganar. O intuito dele é parecer que ele é ministro de Deus. Mas ele não é ministro de Deus. Aleluia, Jesus. Eu me preocupo, irmãos, quando vem muitas profecias, não importa da maneira que a pessoa está, mas sempre vem profecias de coisas boas para a pessoa. Sempre o falso profeta vai profetizar coisas boas, não importa o jeito que a maneira que a pessoa está. Nunca o falso profeta vai chegar na pessoa e dar a revelação que ele precisa se consertar. Glória a Deus. Ele nunca vai chegar, olha, presbítero, Deus me revela, me diz que você está em falta disso. Você tem que se consertar. Conserta, presbítero. O falso profeta nunca vai profetizar assim. Sempre ele vai profetizar a bênção. Não importa o jeito, da maneira que a igreja está, que a pessoa está. Vai vir a profecia boa. Eu me preocupo com essas profecias, irmãos. Aleluia, Jesus. Então o intuito do falso profeta é enganar. E a igreja acaba aprendendo também com o falso profeta muitas coisas que vai desagradar a Deus, vai desobedecer a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o falso profeta, ele não vai se importar com a doutrina. O falso profeta, ele não vai se preocupar se a pessoa não está andando na doutrina. Aleluia. Porque às vezes, irmão, a pessoa, ele não compreende, ele não entende ainda, ele não chegou naquele entendimento da palavra. E por isso, ele vive daquela maneira. Às vezes não é porque eu quero ou porque o irmão quer, mas às vezes nós nos portamos de certa forma porque ainda nós não recebemos o entendimento daquela situação. Aleluia, Jesus. Mas aí o falso profeta vem e ele vai deixar daquela maneira. Ele não vai corrigir ninguém. Ele não vai falar para ninguém deixar aquilo. Ele não vai apontar nenhum erro. Aleluia, Jesus. Se a pessoa estiver errando em algo que a pessoa não sabe, o falso profeta, ele não vai ensinar para aquela pessoa. Ele não vai corrigir ela. Ele vai deixar ela daquela maneira, fazendo aquilo que está desagradando a Deus. Não tem problema. Isso aí não tem problema não, irmão. Isso não tem problema não, irmão. Não tem problema, não se preocupe. Jesus é bom. Deus é amor. A graça de Deus é maravilhosa. Não tem problema você ficar dessa maneira. Você pode fazer isso, você pode usar isso. O falso profeta, ele não vai corrigir. Isso acaba atrapalhando a caminhada daquela pessoa que se converteu, que ainda não está entendendo direito a palavra e acaba aceitando a palavra do falso profeta. Por quê? Porque a porta larga é mais fácil. A porta larga é mais fácil andar, passar. É mais cômodo. Andar no aperto é mais difícil.
Praticar a santidade é mais difícil. Então isso atrapalha aquela pessoa que se converteu a continuar na caminhada para ser salvo, para continuar na graça de Deus. Aleluia, Jesus. E no versículo que nós lemos, Paulo explica, olha, não vai receber a graça de Deus em vão. Não recebam a graça de Deus em vão. Mas através dessas coisas, a pessoa acaba recebendo a graça de Deus em vão. Ele até foi salvo, ele até creu, mas acabou caindo nas palavras do falso profeta. Ele acabou entrando pela porta larga, não entrou pela porta estreita, pelo caminho difícil. Aleluia, Jesus. Porque o caminho fácil, já diz, o caminho fácil é mais fácil. A pessoa vai preferir, não, aqui é mais fácil, aqui eu vou por aqui mesmo. Ele não quer dificuldade. Aleluia, Jesus. E por isso não permanece na graça. Aleluia, Jesus. Então ele vai explicar que nós não podemos, aleluia, Jesus, receber a graça em vão. Dar escândalo, porque eu vejo muitos crentes por aí que eu conheço, não desse ministério, mas de outros, né, dando escândalo. Fica até difícil de pregar a palavra de Deus naquele meio onde a gente está, porque lá está uma pessoa que recebeu a graça de Deus em vão, e ele dá escândalo, dando mau testemunho no meio das pessoas que não conhecem, não receberam a graça de Deus ainda, dando escândalo. E ele vai falar, não vamos dar escândalo em nada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele vai dizer, nós não podemos dar escândalos. Antes, nós temos que ser pessoas recomendadas em tudo. Glória a Jesus. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Glória a Deus. Mas muitos recebem a graça em vão e vai dar escândalo. Não vai viver aquele pacto que ele fez com Jesus Cristo, com Deus. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, depois de receber a graça, receber a salvação, nós temos que continuar e perseverar. E depois vem a parte, aleluias, que nós somos representantes de Jesus, representantes de Cristo. Nós vamos ter que representar a Jesus, o Evangelho. Através de nós agora, aleluias, Deus vai reconciliar aquelas outras pessoas que estão separados, aleluias, através daquele que se converteu, que recebeu a graça de Deus, né? Deus agora vai usar aquela pessoa para fazer isso. Ele vai até dizer, Paulo vai dizer, olha, nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Jesus Cristo, né? Trazendo a palavra da reconciliação, reconciliar aqueles que estão distantes. Aleluia, Jesus. É claro que para nós representar a Jesus Cristo, vai entrar a parte de não receber a graça em vão, e também vai entrar a parte de buscar o Senhor, de buscar a Deus mais, né? Além do normal, para receber o poder de Deus, como foi dito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8. Mas recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas, né?
Eles iam receber aquele poder para representar a Cristo. E nós também, como igreja, nós precisamos buscar isso, irmãos. Buscar o poder de Deus. Sempre você tem que colocar isso no coração. Porque para ser representante de Cristo, pregar a palavra, nós temos que buscar o poder de Deus. Porque senão nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Porque as trevas estão ali, lutando. As trevas, se nós não estiver com o poder de Deus, ele vai nos vencer. Nós não vamos conseguir ajudar uma pessoa que está oprimida por um demônio, se não houver o poder de Deus sobre nós. Então existe essa parte que é muito importante, que as pessoas às vezes não ligam. Não, eu já sou salvo, tudo bem, eu vou para a igreja, vou seguir, vou buscar a santidade e tal, né? Eu vou me manter salvo e pronto, acabou. Né? Eu não vou me envolver tanto não. Por quê? Porque é sacrifício, irmão. Para buscar o poder de Deus, é sacrifício. Para buscar o poder de Deus, eu tenho que abster de algumas coisas. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que orar muito. Né? Eu tenho que gastar muito tempo com oração. Eu tenho que praticar o jejum, que é algo muito difícil para nós, para toda pessoa. É difícil você jejuar. Não é fácil. Mas somente através desses elementos é que a pessoa recebe o poder de Deus. É somente através da oração, bastante oração. Não são poucas orações, são muitas orações. Para receber o poder de Deus. Veja que os apóstolos, nesse episódio aí, eles estavam orando. Né? Não foi só um dia, não foi só 2 dias. Teve até pessoas que desistiram, estavam ali. Pessoas que não aguentaram esperar. Oraram, começaram ali, mas não suportaram. Mas aqueles que permaneceram, recebeu o poder de Deus. E quando recebeu o poder de Deus, né, foi extraordinário o que aconteceu ali naquele local onde eles estavam. Né? Todos foram atraídos pelo poder de Deus. E os homens, com muita ousadia, pregavam a palavra de Deus, pregavam o evangelho. Aleluias. E pessoas se convertiam. Pessoas se convertiam, irmãos, porque as cadeias são quebradas pelo poder de Deus. O poder de Deus quebra as cadeias. O poder de Deus expulsa os demônios. Aleluias. Os poderes de Deus quebra os laços, arranca as escamas dos olhos das pessoas que estão presas nas trevas. Aleluia, Jesus. Assim como Jesus falou para Paulo: Paulo, você vai abrir os olhos dos gentios. Eu vou te usar. Mas Paulo, ele fez isso, viu, irmão? Se você ler sobre Paulo, você vai ver que quando Paulo se converteu, aleluia, Jesus, ele foi para um lugar, passou muito tempo, ele não foi já pregando, não. Ele foi para um lugar orar, passar um tempo buscando a Deus. Depois que ele voltou, aí começou o ministério dele. Ele saiu um tempo, foi jejuar, foi orar, foi buscar o poder de Deus para poder libertar, como Jesus falou, você vai converter as pessoas das trevas para a luz, tirar do poder de Satanás para Deus. Então essa parte, irmãos, é muito importante. É claro que é importante demais. A primeira é você ser salvo, é você receber a graça de Deus. Aleluia, Jesus. E depois continuar na graça. Não, eu vou continuar. Eu vou perseverar. Aleluias. Eu vou estudar a palavra, para que eu não seja enganada pelo falso profeta. E depois eu vou buscar o poder de Deus, porque eu quero servir a Deus, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que mais pessoas se convertam. Irmãos, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o que ele quer é ver pessoas salvas, o que ele quer é ver pessoas libertas e transformadas. Aleluias. O pensamento dele só é
ganhar pessoas, ajudar as pessoas. Aleluia, Jesus. Quando ele está cheio do poder de Deus, isso é possível, porque as cadeias são quebradas. As cadeias são lançadas por terra, através do poder de Deus sobre você, sobre aquele que buscar esse poder. Aleluia, Jesus. E a palavra central nesta noite que eu quero deixar para a igreja é: não receba, irmão, a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Você recebeu o milagre da salvação. Segura com as duas mãos e não solte. Não solte, permaneça salvo, irmão. Aleluias. Porque tem algum grupo, irmão, que vai dizer assim: não, irmão, eu já fui salvo, e nunca mais, né, eu vou perder essa salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso aí é um engano, viu, irmão? Não é assim. Não é assim. Você é salvo, mas você tem que perseverar, você tem que continuar sendo salvo. Por quê? Porque você tem um inimigo, que quando você se converte, ele já diz logo, né? Ele já se opõe a você. Você é meu inimigo. Agora até a morte eu vou infernar você. Ele vai tentar fazer de todo jeito trazer você de volta para onde você estava. O diabo vai fazer isso. Tem pessoas que pensam que quando ele se converte, o diabo larga ele, acabou. Irmão, é pior. Quando a pessoa se converte, é aí que ele vem. Por quê? Porque ele quer tirar aquilo que você conquistou, alcançou em Jesus Cristo. Ele quer te trazer de volta de qualquer maneira. Ele vai fazer muito mais ainda. Aleluia, Jesus. E se você não perseverar, se você não buscar o poder de Deus, certamente você não vai suportar as tentações que o diabo vai colocar sobre você. E você vai cair, você vai voltar para a velha vida. E o que vai acontecer? Você recebeu a graça de Deus em vão. Não adiantou você receber aquela graça de Deus, porque você não perseverou, porque você não quis, aleluias, dar continuidade naquilo que Deus colocou na sua vida. É preciso dar continuidade, é preciso continuar buscando, crescendo no Senhor, é preciso continuar, não é ficar parado, temos que nos envolver a cada dia, aleluia, temos que querer Deus a cada dia, né? Temos que buscar mais e mais, nunca achar que está bom. Não, eu preciso buscar mais. Mas, irmão, você está cheio de Deus, mas tem que buscar mais e mais e mais. Tem que encher até transbordar, porque Deus não tem limite, irmãos. Deus não tem limite. Aleluias. Você tem que subir cada vez mais, cada nível. Aleluia, Jesus. Você não pode se contentar. Busque cada vez mais ao Senhor. Não receba a graça de Deus em vão, meus irmãos. Faça valer esse milagre que aconteceu na sua vida, que é difícil, viu, irmão? É difícil uma pessoa se converter. É muito difícil, não é fácil. Porque muitas das vezes nós dizemos assim: eu ganhei fulano, eu ganhei ciclano. Mas na verdade não é nós que ganhamos. Nós só fomos uma ferramenta. Porque quem convence é o Espírito Santo, irmão. Nós podemos pregar para uma pessoa 30 anos, ela não vai se converter. Agora, se nós pregarmos e o Espírito Santo for lá e convencer ela, ela será salva. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence. Aleluia, Jesus. E nós não devemos preocupar, né, se a pessoa vai se converter ou não. A preocupação nossa é pregar a palavra. Foi o que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel, não importa se eles ouçam ou deixem de ouvir. Pregue a palavra. Então, na oportunidade, irmãos, nós temos que pregar a palavra. Porque às vezes vem um pensamento: não, esse aí não adianta falar nada de Deus para ele, não. Não, temos que pregar, irmão.
ainda que a pessoa está rejeitando, não está importando, se surgir a oportunidade, pregar, falar, só Jesus salva, só Jesus liberta, você tem que se converter a Jesus. Porque a hora que o Espírito Santo agir naquela vida daquela pessoa, ele vai se converter. Não é nós, mas nós somos ferramentas na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Mas para ser ferramenta na mão de Deus, é preciso esforço, é preciso buscar ao Senhor. Como foi dito aqui, como aconteceu com os apóstolos, ficaram em Jerusalém, orando, dias, para receber o poder de Deus, para ir pregar a palavra. Porque um homem cheio de Deus, do poder de Deus, aleluias, quando ele fala algo, a pessoa é tocada, porque ele está falando, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, com poder, está falando com aquela pessoa, e a pessoa vai ser tocada, aleluias. E elas verão também os sinais da pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu trago nessa noite à igreja, e que Deus esteja abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.